No ar, Rádio Palestra Nova Era. Nossa palestra de hoje é A Família na Visão Espírita. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, nós falamos sobre espíritos simpáticos. Espíritos simpáticos são aqueles que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, aqueles mais próximos de nós, pai, mãe, irmãos, netos. São, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, que a gente chama. São ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na nossa vida terrena, na nossa vida atual. O que são espíritos antipáticos? Espíritos antipáticos pode acontecer que encarnem em nossa família alguns estranhos eu quero dizer espíritos que não fazem parte da nossa família espiritual. Esses espíritos são afastados da gente por antipatias anteriores, de encarnações anteriores, e que acabam se traduzindo aqui na nossa terra, dentro da nossa própria família carnal, por um mútuo antagonismo. Não consegue se entender. Alguns são as famosas ovelhas negras. Afinal, quem são os verdadeiros espíritos no laço de família? Olha, não são aqueles de consanguinidade, aqueles que nasceram no nosso sangue. Os verdadeiros laços de família são aqueles espirituais, são aqueles da simpatia, de comunhão de ideias, aqueles que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Com isso aí a gente começa a perceber quando existem pais diferentes. Pais diferentes são aqueles seres nascidos de pais que não são aqueles nossos, por exemplo. Então podem ser, às vezes, muito mais irmão da gente do que aquele que é irmão. Aquele primo, aquele amigo distante. Geralmente eles são muito mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. O que acontece com espíritos que não se conhecem? Eles podem, então, esses espíritos, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando estão juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias na nossa vida, no nosso dia a dia comum. Por outro lado, esses irmãos que se repelem, a maioria por problema moral, que só o Espiritismo pode resolver, pela pluralidade das existências. São coisas do passado, são de encarnações anteriores, e por isso que esses irmãos acabam se repelindo. Não são, portanto, espíritos irmãos espirituais. Recomendamos a vocês um exemplo da obra de André Luiz, o livro Ação e Reação, capítulo 14. Lá nós temos a história de Marcela e Irdiel. Nós vemos um marido traindo a esposa, a Marcela, que fica cuidando dos 3 filhos, enquanto ele fazia de tudo para se separarem. Dentro dessa história, nós vamos ver que os filhos eram desafetos do passado e a obsessão que o chefe de família acaba sofrendo durante todo o desenrolar dessa história. Neste gráfico, nós estamos vendo algumas coisas importantes. Por exemplo, a parte nutritiva. Proteção, alimento, afeto, educação, espiritualidade, instrução. No Livro dos Espíritos nos diz o seguinte: os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Na normativa sobre orientação, responsabilidades, disciplina, respeito, regras, autonomia, limites, nós vemos no mesmo Livro dos Espíritos, nas mesmas questões 268 e 209, na esperança de que os seus conselhos o encaminhem por melhor senda. Vamos falar a partir de agora sobre conjugalidade. Como é as coisas dentro de um casal, entre os cônjuges. No Livro dos Espíritos, na questão 695, Kardec pergunta: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de 2 seres? E os espíritos nos respondem: é um progresso na marcha da humanidade.
Na pergunta 696, Kardec pergunta: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E eles são meio secos quando respondem. Eles dizem assim, simplesmente, seria uma regressão à vida dos animais. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 2, tem a seguinte pergunta: qual a ordem divina no casamento? Bom, Deus nos diz que a união na ordem divina, ou a lei de Deus, é a união dos sexos, para que se opere a substituição daqueles seres que já morreram, mas as condições que regulam essa união são de lei tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas. A gente tem reparado nisso, né? Então, o que a ordem divina diz? Que essa união dos seres num casamento é importante porque faz com que aqueles espíritos que já morreram possam reaprender e voltar em nosso planeta através da reencarnação. Outra coisa são as diferenças das leis civil, né? A lei civil, na realidade, o que é legítimo num país, em dadas época, é adultério no outro país, e numa outra época também. Isso pela razão de que a lei civil tem muito por fim regular os interesses das famílias encarnadas, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais de cada família, de cada pessoa, de cada país. Representamos nesse slide o planejamento espiritual. Esse planejamento é feito no passado. No presente, questões singulares são levadas em conta entre a família recém-formada. No futuro, essas necessidades são evolutivas, no geral, poderão fazer muita diferença nas próximas encarnações. No presente, o que nós precisamos? Do livre-arbítrio, que é o que acontece em todas as famílias atualmente. Outra, dentro das condições divinas, dentro da lei divina, temos algo mais dentro do plano material, que é comum a todos os seres vivos. Seria a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços de carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, marido e mulher, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? Nas condições ordinárias do casamento, que nós temos visto que não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, a maioria das vezes, essa afeição é rompida pelo divórcio, pela separação ou por algum outro motivo. Podemos dizer que há duas espécies de afeições do corpo e da alma, ou seja, a afeição do corpo e a afeição da alma. Isso acontece com frequência, que acaba tornando-se, tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura. É uma afeição da alma. Agora, quando é a afeição do corpo, ela é efêmera. Ela não tem, assim, como a gente diria, um prazo de validade. Daí vem que muitas vezes os que julgam amar-se com eterno amor passam a odiar-se durante o tempo, desde que a ilusão se desfaça. Esta imagem é para que a gente possa refletir o que geralmente acontece com os casais depois de um certo tempo. Neste gráfico, nós estamos vendo os conflitos e a convivência, os vínculos, o papel conjugal, tudo isso está no Livro dos Espíritos, na questão 939. A felicidade, ela provém do ajustamento saudável entre o casal. A infelicidade vem através dos desajustes crescentes durante a vida terrena. E os filhos? Como ficam os filhos durante esse casamento? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. No Livro dos Espíritos, na questão 383, Kardec pergunta: qual, para esse espírito,
a utilidade de passar pelo estado de infância. Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período, o período da infância, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, tanto o adiantamento moral, como o adiantamento intelectual, como o adiantamento que ele terá para entender tudo o que deve aprender a partir de agora para a sua evolução, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo, os pais no caso. Esse período é exatamente até o 7º ano do espírito. A partir daí, ele adquire o livre-arbítrio e aí fica por conta dele. Essa é uma cena comum hoje em dia. São os filhos que mandam nos casal. É um retrato dos adolescentes de hoje. Na realidade, eles estão mais desorientados do que nunca. E a família vai para as compras e acabam se desligando um pouco desses filhos. Deixam eles com babá, com empregada, com os avós. E isso, cada vez mais, esses filhos vão mandando nos pais. Porque eles são completamente desorientados, não têm aquela orientação necessária, principalmente até o 7º ano. Finalmente, para terminar, qual será o seu procedimento na família? No capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos dizem o seguinte: dependerá de sua maior ou menor persistência nas boas resoluções. Ou seja, aquilo que o casal ensinar aos filhos, aquilo que o casal passar para os filhos em questão de moral, em questão de ensinamentos, em questão de religião, tudo isso vai depender muito lá para frente como essas crianças vão crescer, como elas vão agir, como vai ser a vida delas no futuro. Agradecemos a todos por terem participado nessa nossa palestra semanal. Avisamos que até na próxima semana, próxima segunda-feira, estaremos aqui novamente com um novo tema para vocês. Então, a todos, até a semana que vem, se Deus quiser. Fique com Deus.